tarde, Emerson. Sucesso aqui nesse novo desafio no Grêmio Esportivo Brasil. E a primeira pergunta que eu te faço é sobre como foi essa negociação, como é que se deu o contato da direção contigo, com o teu empresário, enfim, e se foi conversado sobre uma participação do clube na Copinha da Federação Gaúcha, já que para o ano que vem, se o Brasil não subir, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro, ele não teria, né, divisão nacional para disputar em 2026. Essas duas questões, por favor, e bem-vindo aí a Pelotas. Bom, boa tarde, né? Primeiramente agradecer, né, a Deus a oportunidade, né? Também, né, um prazer para mim, uma honra estar aqui trabalhando. A gente sabe da grandeza que o clube, né, representa, a paixão do seu torcedor. Então isso aí foi um dos fatores muito importante e que fez com que a gente tomasse essa decisão. Estou muito feliz, muito motivado e espero corresponder à altura. Enfim, em relação à minha contratação, acho que já havia sido especulado o meu nome aqui umas 3 ou 4 vezes, né? Então eu sempre fiquei naquela esperança, sinceramente falando, de vir, e nas outras oportunidades acabou não dando certo. Mas aí, nessa vez, o Edu chegou a conversar comigo, né? E aí a gente entrou num acordo, e sim, pela oportunidade, como diz, pela competição que a gente vai disputar, uma competição que eu conheço, já disputei ano passado, inclusive enfrentei o Brasil também, né? Então a gente vem com uma expectativa muito bacana, né, nas outras oportunidades não deu certo, mas agora, graças a Deus, estou aqui e estou feliz. E em relação à Copinha, a gente não conversou a respeito disso, né, bem sinceramente. A gente só falou especificamente sobre a Série D, né, que a gente sabe que é um campeonato à parte aqui, eu digo, porque essa fase, esse grupo, né, sempre é um grupo muito difícil, né, sempre com equipes competitivas, equipes fortes, clubes de tradição. Então a gente sabe que pela frente vem um campeonato muito difícil. Boa tarde, Emerson, Wesley da Rádio Universidade. Quero até seguir falando um pouquinho sobre essas negociações e até mesmo pegar de uma forma geral a dificuldade que se sabe que o Brasil tem hoje, né? E para uma Série D, ela também é grande por conta do curto orçamento, até mesmo para a disputa da competição. E até o trabalho que tu vai iniciar é praticamente do zero, porque não tem uma sequência de grupo, por exemplo, muito forte para te estar trabalhando. Tem que vir, trazer também atletas. Então, até nesse curto tempo, porque a competição já se inicia agora no começo de abril, como é que está esse trabalho já inicial, essa busca por reforços e essas dificuldades que tu vem encontrando até aqui para conseguir estar montando esse grupo e se preparando para a disputa da competição? Não, legal, boa pergunta. A gente já veio sabendo dessa dificuldade, né? Então, praticamente o Brasil começa do zero, né? Após o término do Campeonato Gaúcho. A gente sabe da dificuldade que vai enfrentar, do orçamento que tem pela frente. Então a gente tem que ter paciência, né, nessa formação de elenco, no trabalho que a gente vai realizar. A gente está dando prioridade para jogadores que vinham atuando, né, em outros campeonatos. Então inclusive tem alguns que estão para chegar, que disputam alguns jogos ainda nesse final de semana que vem. Então esses atletas que já estão num ritmo de jogo, para que a gente não precise também fazer essa parte de preparação física, até porque não tem esse tempo hábil para isso. Então a gente já encontra um atleta pronto, né, e que venha com status para poder jogar. Dentro do orçamento, dentro de tudo aquilo que o clube passou para a gente, mas são jogadores que vários aí são vencedores, ganharam os títulos estaduais pelos seus clubes, e estão vindo para cá sabendo daquilo que vão encontrar, e conhecedores da competição também. E isso acho que é muito importante a gente colocar em consideração. Professor, boa tarde, bem-vindo, né, à cidade. Como trabalhar nesse curto período, tendo em vista que, como você falou, vai dar prioridade para jogadores que vinham atuando, mas como técnico e tendo esse tempo curtíssimo, vamos colocar assim, porque são aí 15 dias, nem isso, para a estreia do Brasil na competição, e você tem que implementar uma filosofia de jogo, né, uma ideia de trabalho. Como fazer isso? Então, curto espaço de tempo, e qual a tua ideia também de futebol? O que o torcedor pode esperar do teu time aqui no Brasil? Boa tarde, obrigado, né, mais uma vez.
Então, justamente por isso a gente, né, elaborou um plano, né, como eu acabei de dizer, trazer jogadores que vinham atuando e também assim atletas que eu já trabalhei com eles, né, o Eduardo também trabalhou com alguns. Então são atletas que já conhecem a nossa filosofia de trabalho. Eu acho que isso encurta bastante o caminho. Traçar um perfil desses atletas, assim, com alguns que a gente não trabalhou com informações de outros treinadores, de outras pessoas, que se encaixe dentro do orçamento e dentro daquilo que a gente pensa como competição, como esse campeonato à parte, que é essa fase aqui do Sul. Né, dizendo já da forma que a gente trabalha, né? Eu disputei ano passado, então ano passado, principalmente, né, que foi um ano atípico também, teve muitas chuvas, a tragédia aqui, que a gente solidarizou com tudo aquilo que aconteceu. Então, eu digo para os atletas, é um campeonato que você vai pegar muito campo pesado, também pelo clima, né, que você enfrenta nessa época do ano, com chuva, com frio. Então, são jogos muito físicos, né? A principal característica, não adianta a gente mentir, que são jogos físicos. Então, se você não tiver uma competitividade de nível muito alto, né? Dentro de todas essas dificuldades, você já começa perdendo. Então, principalmente é o nível de competitividade, de comprometimento desses atletas com a causa, né? Sabendo de tudo aquilo que a gente vai enfrentar. E a gente sabe que aqui, se a gente mostrar isso, né? Para o nosso torcedor, a gente tem poucos times que tem esse 12º jogador, né? Então é chamar o torcedor para o nosso lado, abraçar a causa, ter esse compromisso, esse elo de ligação entre todos os setores do clube, da cidade. Então acho que a partir daí a gente tem um ponto positivo a mais para que a gente venha ter sucesso dentro da competição. Emerson, a Série D ela tem uma peculiaridade, né? Ela é um campeonato que não tem, né, ou sobe ou, né, não tem diferenciação de futuro, de temporada seguinte. E para o Brasil, como eu já havia dito na pergunta anterior, é um tudo ou nada em questão de calendário, né? E o clube vem de um rebaixamento estadual que não acontecia há muito tempo. E com tudo isso no contexto, né? O que vocês e a direção colocam para os atletas na hora de fazer a proposta, oferecendo como o Brasil pode ser um passo importante na carreira deles, assim como tu considerou um passo importante na tua carreira? Como é que tem sido essa atuação no mercado? Já chegaram alguns, vão chegar mais, é claro, né? Como é que tem sido isso? Olha, o Brasil representa muito, né? Uma camisa pesada, né? Então, tem uma história muito grande dentro do cenário do futebol. E, assim, muitos atletas, eles enxergam dessa forma e eles acreditam nessa oportunidade, né? De vir para cá, porque sabe que aqui é um time grande, time que as outras equipes respeitam muito. E sim, em cima do calendário, esse é o nosso principal objetivo. A gente sabe que com esse descenso ficou mais complicado para o Brasil, mas aí a gente conseguindo esse acesso, e eu acho que é o sonho de todo atleta, de todo torcedor, todo profissional que está aqui, manter esse calendário, né? Calendário nacional, calendário cheio, que a partir daí começa tudo novamente e aí você começa a se reorganizar, se reestabilizar e aí com que você consiga dar passos maiores, voos maiores. Então a gente tem que abraçar essa oportunidade com unhas e dentes, com todas as nossas forças, justamente sabendo de todo esse cenário que a gente vai enfrentar. E até seguindo mais ou menos nessa linha, a questão de orçamento e investimento para este grupo e para a disputa dessa competição. Como é que está também essa parte mais administrativa que foi cedida pela direção para vocês do futebol? Ir buscar esses atletas, ir consultar a qualidade, até mesmo o nível que vocês vão conseguir trazer desses atletas e também outra situação que anteriormente falou sobre a questão da Série D ser um jogo mais físico, campos pesados. O que o torcedor também, né, avaliando toda a carreira, te apresentando um pouco mais para o torcedor, o que ele pode esperar desse time? Um time mais ofensivista, de repente, que gosta de ter um pouco mais da bola. O que pode esperar do Brasil, do Emerson Cris? Em relação ao orçamento, é aquilo que a gente falou já, né? Assim, é dentro de uma realidade daquilo que o clube possa cumprir. Então, acho que esse cenário que passaram
Então, eu acredito que é nisso que a gente tem. Você tem que cumprir aquilo que promete. Então, não adianta oferecer horrores e daqui a pouco você não conseguir cumprir. Então, aquele atleta que aceita vir dentro do projeto, sabe que vai vir para cá, né, para representar um clube grande e que tem ambições grandes, e dentro desse orçamento, ele se adaptando, entender o processo, aí tudo tem chance de correr bem. Em cima do padrão, do modelo de jogo, eu já falo o seguinte. Então, assim, num campeonato brasileiro de Série D, onde você disputa essa chave do Sul aqui, que é uma chave muito forte, muito competitiva, você tem que ter inteligência de saber jogar esse tipo de campeonato. Depois que você vai para umas fases seguintes, você encontra clubes com outras características, mais de velocidade, mais de jogo, de criação maior e de uma situação diferente. Aqui no Sul, como eu falei, a gente tem que saber ser camaleão. Então, quando a gente vier jogar em casa, a gente sabe que a torcida vai empurrar e que a gente precisa e tem a chance de criar esse resultado, a gente vai aproveitar esse tipo de situação. O nosso campo é muito bom e isso propicia. Então, você tem que criar estratégias para todo quanto é tipo de cenário que você venha enfrentar. Aí você vai jogar um jogo fora de casa, né, dependendo do adversário, dependendo do clima que você encontra, um campo pesado, um campo com chuva, você vai ter que se adaptar a isso. Então, você tem que estar pronto para tudo quanto é tipo de cenário. Eu lembro, ano passado, eu estava no Concórdia, a gente foi fazer um jogo contra o Hercílio Luz, e eu tinha 2 jogadores muito leves, muito rápido. E a gente saiu perdendo numa bola parada e caiu o mundo, desandou a água que não tinha jogo. Então, eu tive que tirar esses 2 atletas, coloquei uns jogadores mais de força, mais de imposição física e a gente buscou o resultado. Então, acho que é esse tipo de cenário que a gente tem que ter inteligência de saber aproveitar. Se há desfalques do outro lado, se há um campo em condições para você jogar. Então, a gente treinar todas essas fases do jogo, né? E aí sim, aí dentro daquele cenário, se você está com a sua equipe completa, se você está jogando em casa, então são vários fatores, a parte física, enfim, cartões, então todo esse cenário você tem que estar atento e aí sim, você preparar a melhor estratégia possível para que você enfrente esse adversário. Não adianta a gente querer fazer algumas coisas. Claro que é o sonho de todo treinador você tentar fazer uma construção ali logo já no tiro de meta. Mas e se o campo não permite isso? Então, acho que é importante você saber todos esses fatores que podem influenciar ou não numa partida de futebol. Então, professor, deu para entender, né, que você não quer também abrir tanto o jogo assim, né, daquilo que é a sua plataforma tática e etc., mas é jogar com o que tem. Então, simplificar, porque primeiro que não tem o recurso para ir atrás de grandes atletas, grandes jogadores, e também não tem tempo. Seria, então, essa tua filosofia, para resumir para o torcedor que não te conhece ainda, é simplificar esses processos e fazer um time que compita pela primeira, pela segunda bola e que tem esse DNA chavante? Sim, olha, como eu falei, a gente tem que ser muito inteligente, saber filtrar bem, saber elaborar bem as estratégias, a partir do momento que a gente tiver um grupo formado, né, entender bem as características de atleta e aquilo que esses atletas possam proporcionar para mim como treinador. Então, daqui a pouco, se a gente vê possibilidades com jogadores, né, de velocidade para jogar em transição, vamos jogar em transição. Mas daqui a pouco a gente tem um time que a gente possa ter posse de bola, vamos ter posse de bola. E se a gente tiver que jogar direto, vai ter que jogar direto. Por isso que eu falo, dentro do próprio jogo, existem fases dentro da partida e que você vai ter que entender, fazer o que é necessário. Geralmente você pode olhar no final do jogo, são equipes adversária, vem e joga 2 centroavantes para ti lá e começa a jogar a bola em cima da área. Se você não tiver defensores bons de área, por exemplo, de bola aérea, você se complica. Então você constrói um resultado favorável que no final você acaba perdendo. Então você tem que entender que no momento do jogo vai ser necessário tal estratégia e a gente tem que ter essa leitura para que a gente entenda bem isso. Eu conheço bem o Azures, eu estava recentemente no Azures, eu sei como é que é o trabalho do treinador e sei 90% dos atletas que estão lá. No Barra, a mesma coisa, no Marcílio Dias, né, cara, com o Christian, no Marcílio,
e com o Eduardo no Barra, que é a nossa estreia, eu já enfrentei eles várias vezes. Então, no Azures, como eu acabei de falar, o São José aqui também tenho atletas e conheço o trabalho dele. O São Luís, que é o Yarley também, né? A gente trabalhou junto, ele já foi meu auxiliar, inclusive, né? Então, o Guarani, que tem do outro lado também. Então, a gente já estudou bastante esses tipos os nossos adversários, a gente sabe a característica. Porque o clube também, o grupo de atletas segue muito a característica do treinador, né? Então eu digo, tem treinadores que você só vê ele jogando daquele jeito. E isso aí, às vezes é bom e às vezes é ruim. Então a gente, entendendo o cenário que a gente vai enfrentar, a gente tem que ter sabedoria para esse tipo de situação. Então como eu disse, basicamente é você ter humildade, né? Ter humildade de entender aquilo que tem que se fazer necessário para aquele momento, ser inteligente para elaborar a estratégia certa, entender o material humano que você tem em mãos e a partir daí, né, você fazer uma mistura bacana ali para que a gente consiga, né, criar esse vínculo cada vez mais forte com o nosso torcedor. Os jogos em casa são os mais importantes, todos os jogos são importantes, mas esses jogos em casa, você estrear bem, é o que vai te dar uma condição para o restante da competição. Então, eu acho que criar essa união aí, e a partir desse ponto a gente está pronto para uma competição muito difícil. Alguns jogadores têm contrato, né, permanecem no clube. Né? Qual a intenção da comissão técnica com eles? Por exemplo, o Gabriel Oliveira, o goleiro, tem informação de que o Vini Charopin estaria de saída. Qual é a situação desses atletas? Também alguns nomes da base, né, que tiveram no grupo do Gauchão, o próprio Agostinho Vilar, o Totonho, que entrou no último jogo. O que vocês pensam com relação a esses atletas? Eu vejo que a diretoria, né, procurou manter aqueles atletas que se identificaram bem com o clube, com a torcida, né, no caso do Gabriel, do Rael, do Totonho, enfim. Tem alguns atletas que estão fazendo, né, mantiveram dentro do grupo e isso é importante porque também eles já trazem um reconhecimento e pode passar para os outros atletas essas informações que possa agregar ao elenco, entendeu? Então saber, como eu disse, saber administrar bem esse tipo de situação, para que a gente se fortaleça cada vez mais. A gente conversa ali com o Gabriel e com o Rael principalmente, né, a todo momento. São jogadores importantes que já têm uma identificação e a partir disso eles entenderem qual é o perfil de atleta que vai se identificar muito com a estratégia de jogo e com aquilo que é a cultura local do clube, né? E a partir daí você trazer esse torcedor para o nosso lado cada vez mais e a gente criar essa identificação e se fortalecer cada vez mais.